Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar mais uma vez, quase finalizando o grupo de estudos Pedagogia do Oprimido, Saberes Necessários à Prática Educativa, né, que nós tanto vimos e estamos vendo neste momento que cada vez mais as obras de Paulo Freire, elas se fazem necessárias para o nosso estudo cotidiano, porque nós somos eternos aprendizes e eternos, somos seres inacabados e estamos a cada dia aprendendo mais e mais. E estar com esse grupo tem sido muito bom, ter estudado esses já 2 capítulos e meio, estamos adentrando já no finalzinho do 3º capítulo, onde finalizaremos no próximo encontro, no dia 24. Então, muita alegria mesmo de estar com vocês neste momento, né? E dizer que estudar a obra de Paulo Freire, principalmente esta, é muito salutar para a formação do educador e da educadora, que se diz progressista, né? Ou então, como podemos dizer, que se diz democrática. Então, nesse sentido, né? Nós temos aí a nossa provocação de hoje e também temos como, certamente, eu não sei, mas acredito que Cida e Aparecida devem ter, Cícera e Aparecida devem ter visto no encontro passado alguém para fazer o anúncio de hoje, né? Sempre que nós fazemos no início do nosso encontro. Então, vamos convidar quem foi que fez, porque depois, aquela síntese que nós fazemos do encontro passado, e posteriormente nós vamos ver a questão provocadora, como podemos nos posicionar enquanto educadoras e educadores perante um novo projeto de sociedade. Eu acho que para finalizar esse grupo de estudo, essa provocação fundamental, ela é de grande valia, ela é cara para nós, porque o nosso posicionamento político, o nosso posicionamento na sociedade, ele vai nos dizer muito. E nesse capítulo, nesse final, tanto no início do capítulo quanto no final desse capítulo, Paulo Freire, ele coloca essa questão que se posicionar é um ato que para nós é caro. É caro porque a gente tomar uma posição, a gente tomar um partido, saber por onde nós deveremos enveredar, qual é o caminho que vamos trilhar, isso vai nos causar ou dor, mas isso é essencial na nossa formação e na formação dos educandos, porque nós não podemos educar na verticalidade, mas educar na horizontalidade. Então, a gente tem aí esse 3º capítulo, que ele vai nos chamar, né, para isso, e nós já tivemos aí até o 3.5, ensinar é uma especificidade humana, e hoje nós partimos, ensinar exige saber escutar. E quando lia essa parte, novamente, quando fazia uma releitura, quantas vezes nós não sabemos escutar e deixamos de escutar de verdade. Silenciar não é saber escutar. É preciso saber escutar para poder partilhar o conhecimento, né? Então,
nesse sentido, Aparecida ou Cícera, quem foi que ficou responsável por fazer aquela síntese que nós fazemos, ou com poesia, ou teatro, ou foi a professora Graça King. Então, Entretanto, me parece... Pois não? Sim, ela está conosco já. Aqui não, prof. Eu estou vendo aqui nos participantes, Graça ainda não se encontra. Daí, gente, nós deixamos em aberto para quem quer se posicionar. Caso alguém não queira, eu posso fazer, professora, que eu estava vendo aqui nos meus inscritos, e aí eu tenho uma produção interessante, eu acho, lógico que eu acho, né, que é interessante, que diz respeito aos saberes docentes. Se você não se achar, não se valorizar, quem vai? Tem que... E não é, mulher? Então, mas aí a Verônica também é poeta, né? E a Verônica, ela nos contagia, assim, ela pode perfeitamente contribuir, né, professora? Verônica, e aí, queres nos abrilhantar com essa... Chegar chegando, com esse seu sorriso encantador? Não, fico grata, deferência, mas eu estou aqui já ansiosa para ver o seu trabalho agora. Agora nada vai pedir isso, Eita, gente. me comprometi. Mas não é nada demais não, tá, gente? Vamos lá, então, tá certo? Saberes docentes. Calminha que chegou gente aqui, eu tenho que permitir a entrada. Bora lá. Olá, meus caros amigos, chama aqui sua atenção. A prática docente vem transformando a nação, a diversidade de saberes, transformando o cidadão. Por isso é importante e atento sempre estar nas modalidades de ensino, na qual deve vir a atuar, o processo é contínuo para os saberes manifestar. A importância do professor nesse momento é crucial, preparando o aluno, mudando em geral, transformando em ciência o conhecimento local. Desse modo, podemos ver a diversidade cultural. Diferentes é o saber, imenso e exponencial. A multiculturalidade promove o bem sem igual. A pluridimensionalidade do saber profissional vem expondo o professor à formação processual, gerando conhecimento na formação profissional. Existem vários saberes, disso não se pode negar, os que são essenciais para o cidadão se formar, a disciplina e o currículo necessários para ensinar. A experiência é importante para poder diversificar metodologias aplicadas, podendo conceituar a formação de professores no estágio supervisionado. Por aqui eu vou ficando, tenho que me retirar, a trajetória é difícil para quem quer continuar na formação docente, o conhecimento aplicar. Bom, eita, ainda bem que eu não falei. Obrigada, Verônica. Lindeza, parabéns. Eu usei aqui duas categorias, né? A pluri e a multiculturalidade, que fazem jus à diversidade dos saberes que estão postos aí nesta obra Pedagogia da Autonomia, né? Então, Paulo Freire se ocupou de escrever com bastante sutileza as necessidades, né? As exigências necessárias a um fazer docente decente, que seja de natureza inclusiva, amorosa, dialógica e também que possa promover o posicionamento dos sujeitos. E aí é interessante perceber que nós só podemos nos posicionar quando nós temos o conhecimento de algo.
E esse ter conhecimento de algo, ele não está tão somente acionado no campo epistemológico do saber científico propriamente dito, não. Mas é, sobretudo, da dimensão existencial do sujeito, enquanto sujeito de direito, né, que possui voz, que tem entendimento, que tem compreensão e que o seu saber importa, né? Então, nós, enquanto educadores, precisamos ter a sensibilidade da escuta para com os nossos discentes, né? Para com os nossos estudantes. E aí, a metodologia da andragogia, né, falando aí diretamente para a educação de jovens e adultos, nos suscita essas especificidades pedagógicas que concernem a um fazer pedagógico docente e, sobretudo, decente, eticamente falando. Agora, eu passo a palavra para a nossa querida professora Eribalda e também a nossa querida Cícera para fazer as mediações e para todos os demais. Tenhamos, né, um excelente encontro, bastante dialógico, tá? Eu quero ver todo mundo, eu quero ouvir todo mundo falando, porque quem não se posiciona, também não se posiciona na voz, não é só na dimensão comportamental, de sair, de se levantar, de ir aqui e acolá, não, mas é de se autoafirmar enquanto sujeito de direito, tá bem? Então, que todos nós possamos nos posicionar falando, já que andar, a gente não pode sim, ir ao encontro direto de cada um, tá bom? Então, Vamos ouvir a Cícera, né? vamos ouvir a Cícera, já que vamos nos posicionar, né, Maria? Boa noite, pessoas, boa noite, todas, todos, né, que estamos aqui. Que bom que, né, mais uma noite, mais uma segunda, né, que estamos juntas, né, na reta final deste grupo de estudo, mas vamos, né, construir outros e nos, né, colocarmos, né, nesse lugar de produção, né, e que bom que estamos, né, nessa construção. E aí, enquanto a nossa poeta, né, pesquisadora, estudiosa, animadora, né, Aparecida falava, né, eu anotava, né, algumas coisas. E aí, também relembrar que nós temos a nossa pergunta provocadora de hoje, que eu vou repetir lá aqui no chat, eu já coloquei algumas vezes, mas pessoas foram se achegando, e como podemos nos posicionar enquanto educadoras, educadores, perante um novo projeto de sociedade? E aí, eu já vou, né, iniciar, né, com essa provocação. Eu penso, né, que dos desafios, né, desse posicionamento no novo projeto de sociedade, mediante tantas, né, dificuldades mesmo, porque a gente precisa dar nome às coisas e a gente vive tempos de desafios, de dificuldades, né, de derrotas, de muitas derrotas, inclusive, e vez ou outras, vezes e muitas, isso tende a querer nos desanimar. E por isso que nós nos desafiamos a estudar, ao encontro, né, a esses espaços que atualmente a gente tem oportunidade de construir. E no pensamento de Paulo Freire, no fazer de Paulo Freire, no legado de Paulo Freire, é uma questão que, assim, para mim é muito emblemática, porque assim feito todo o conceito de um pensador, de uma pensadora, né, que atravessa os tempos e as gerações, né, ele vai sendo as releituras, né, e Cida trazia um elemento bem interessante sobre isso, da importância da gente fazer a leitura, de sermos estudiosas, né, de sermos, né, estudantes, não sei se estudiosas, porque isso daí dá uma coisa, mas sermos estudantes, pessoas curiosas, né, comprometidas com o saber, com o conhecimento,
E aí, né, nessa perspectiva, a partir, né, da autora, do autor, e no caso nosso, nesse momento de Freire, a gente também fazer as leituras, né, a leitura de mundo. E, para mim, um conceito, né, em Paulo Freire que é muito caro é de amorosidade. E por que é? Porque, ao mesmo tempo, porque é um dos que mais me provocam, né, e me provocam, inclusive, pelas as leituras equivocadas que muitas vezes, ou algumas vezes, mas também é feita dele, né? A amorosidade, e essa obra, né, A Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários para a Prática Docente, ao longo do texto e de várias formas, né, o Freire traz e vai reafirmando de que a amorosidade não é passividade, de que a amorosidade não é passar a mão, né, nem nas educandas e educandos, muito menos no sistema. A amorosidade é o contrário, é o risco, é a ousadia, é o comprometimento, sabe? E aí, nesse sentido, a gente vai conduzindo, inclusive, porque a companheira Erivalda, algumas pessoas colocaram no chat que o microfone dela está baixo, mas na realidade é porque a internet dela está bem oscilante. A gente vai seguindo, e a Erivalda, quando conseguir, quando a internet estiver mais estável, ela pula aqui. A Aparecida também está conosco, mas aí, né, eu vou continuar, né, com essa provocação. Como podemos nos posicionar enquanto educadoras, educadores, perante um novo projeto de sociedade? Primeira questão é, que novo projeto é esse? Porque nem sempre o novo é o melhor em relação ao que temos agora, o que tivemos anteriormente. Então, esse novo, né, na perspectiva, né, que transformadora, revolucionária, é algo, né, ou é um projeto, né, de humanização, um projeto que possibilite aos seres humanos, né, construírem uma sociedade, um mundo justo e igualitário para todos os seres, não somente para os seres humanos, porque, inclusive, nesta atualidade, também foi, né, em tempos idos, né, mas a questão com o meio ambiente, né, toda a agressão e a violência, né, que o sistema capitalista vem exaurindo o meio ambiente, os bens, né, da natureza, vem repercute, né, na nossa existência, na nossa vida, na reprodução da nossa vida, né, o que é essa pandemia, o que é a falta de chuva, o aquecimento global, o degelo, né, todo esse desequilíbrio, né? E aí, né, perante o novo, né, qual é o nosso posicionamento? Aí eu já coloco, né, que esse posicionamento é um posicionamento de amorosidade, né, e amorosidade no sentido freireano, né, amorosidade que a gente não se eximir do mundo, né, amorosidade de, inclusive, a gente, enquanto educadoras, enquanto educadores, né, reconhecermos, né, as nossas limitações, porque também somos, né, somos limitadas, né, porque nós somos, não é que nós somos limitadas, somos seres inacabados, feito o próprio Freire diz, né, e por sermos seres inacabados, em constante construção, essa consciência, né, desse nosso lugar no mundo é fundamental para que a gente estude, para que a gente aprenda, para que a gente ouse. Então, né, em uma das minhas matutagens, né, eu coloco que uma forma da gente se posicionar enquanto educadora, eu me posicionar perante esse novo projeto de sociedade, que é um projeto de justiça, onde todas as pessoas tenham alimento à sua mesa, onde não hajam chacinas, inclusive, né, justificadas, onde não haja a defesa, né, da morte, que a defesa seja da vida, que a luta seja da vida. Então, é um pouco isso, e aí a gente, né, chama, né, que vocês também se coloquem, tá certo? Que chama o chamamento, inclusive, pessoas, né, um chamamento também que, para
quem for possível, né, porque a gente às vezes está em situação que a internet não ajuda, está em algum... que possa também abrir as câmeras, certo? Obviamente que esse é um convite, né, assim, que em algumas situações, né, tanto tecnicamente e algumas vezes no espaço que a gente está também não dá, mas para quem for possível, abra também para a gente ver, se ver, para só não ter esses círculos com esses rostinhos e as letras e tudo. Então, esse daí também é um convite, um chamamento. Então, a Aparecida levantou a mão e quem desejar também, aciona aí a mãozinha, tá certo? Que eu vou ficar dando uma olhada também, Aparecida, aqui. Segue aí. Ok, Cícera. Então, gente, vejam só. Hoje nós vamos tratar deste texto. Obrigada, Cristiano, por nos presentificar com a sua imagem, né? A Verônica também foi a primeira a aderir, a professora Eliana Oliveira, a Elisângela. Gente, ó, eu coloquei aqui o painel, sabe, para ver 49 rostos. É possível que a gente consiga atingir aí pelo menos uns 40, tá bom? Então, minha gente, vejam só, obrigada pelas câmeras abertas, isso facilita, né, o processo dialógico, onde a gente pode estar vivenciando este momento, né? Quando o Freire se ocupa em mencionar que ensinar é uma especificidade humana, logicamente porque nós não somos humanos, nós nos tornamos humanos a partir das interações que estabelecemos com os outros. Para ilustrar esta frase, né, que é de Lontiev, nós não somos humanos, nós não somos humanos, nós nos tornamos humanos. Nós temos o exemplo das meninas lobo, né? Elas nasceram e foram viver junto com os lobos. Então, todos os hábitos, todos os comportamentos que elas adquiriram ao longo da sua existência foram justamente os hábitos dos lobos. E daí, quando elas foram resgatadas da floresta, né, com pouco tempo veio a falecer, e a outra, com muito tempo, foi que veio aprender a falar. E isso, quando o Freire se ocupa a mencionar que ensinar uma especificidade da natureza humana, é justamente porque o processo de ensino, ele se dá na coletividade, e a aprendizagem também. Então, é por meio da troca, da partilha, da fala e da escuta ética, né, que nós estabelecemos um diálogo, como disse a professora Erivalda, não uma perspectiva verticalizada, mas sim uma perspectiva horizontal. E a importância de nós estarmos aqui hoje juntos, unidos, dialogando sobre a pedagogia da autonomia, né, saberes necessários à prática docente, é porque nós precisamos continuadamente aprender a ensinar. A partir do momento que a gente aprende a ensinar, logicamente a gente favorece novos processos de aprendizagem. E a disseminação desse novo aprender a ensinar dá-se-á também com o processo da multiplicação, porque nós somos multiplicadores dos saberes, né? Então, quando Paulo Freire se propõe a nos explicar que o ato de ensinar nos exige saber escutar, faz com que nós, professores, devemos dar uma dobra sobre nós, né, para que nós tenhamos a sensibilidade e, sobretudo, a humildade de ouvir o que o outro tem a dizer, né? E muitas das vezes nós, enquanto professores, não nos posicionamos da melhor forma, sabe? Eu, no período da graduação, eu passei por uma experiência significativa, né, de um professor que sai da capital e ocupa o território do interior e vai ensinar matemática na graduação da pedagogia.
E o conteúdo ali a ser trabalhado, simplesmente ele solta a pérola quando os alunos mencionam suas dificuldades, né? Ele diz, isso é conteúdo do primário, né? Então, veja a arrogância, a prepotência do professor, que não teve a sensibilidade de escutar a dificuldade e de dizer de uma nova forma, de explicar aquele conteúdo de uma nova forma. Então, em momento algum, o professor teve a sensibilidade de ouvir o aluno, né, e de dizer, certo, qual é a sua dificuldade? Qual é a parte do conteúdo que você não está entendendo, para que ele pudesse ressignificar a sua explicação. Então, assim, eu trago esse exemplo concreto, esse exemplo real de um professor de matemática que, com o poder que tem de se posicionar, ele de menosprezar, né, o saber, principalmente o não saber dos alunos, quando os compromete, dizendo que os conteúdos que estão ali sendo trabalhados seriam conteúdos do primário, sendo que não. Cida, fechasse teu microfone. Eita, vocês ouviram até aonde? Sendo que os conteúdos do primário... Sim, estavam sendo trabalhados no ensino superior. Então, assim, o professor não teve esta sensibilidade de ouvir o estudante, né? Agora, veja só, se um professor de ensino superior se porta desta forma e deixa marcas, né, indeléveis, inclusive não tem nada de amorosidade, como disse a Cícera, né? É um professor que não tem uma prática amorosa, não é a questão do mito do amor romântico, não é o mito do amor de Platão, não é isso. O que nós estamos falando da perspectiva da amorosidade é justamente quando os sujeitos se acolhem no processo, sobretudo, da escuta. Porque quando a gente escuta o outro e despreza, né, o que o outro está dizendo, logicamente a gente já obstaculariza o diálogo, a possibilidade do diálogo, né? Então, se um professor de ensino superior consegue causar danos aos estudantes, aos professores que estão em formação desta natureza, imagine nós, na educação básica, que somos referência para os nossos estudantes. Quantas crianças não se espelham em nós, no nosso modo de se vestir, nos objetos que usamos, né, na forma como falamos, como andamos. Então, nós somos um espelho, né? E aí a importância de nós, enquanto educadores, termos a sensibilidade de ouvir os nossos estudantes. Os conteúdos que nós temos a passar, né, a dialogar sobre, são importantes? Evidentemente que sim. Entretanto, né, o saber, a inquietação dos nossos estudantes, se não houver a possibilidade dialógica entre professor e estudante, para que o conhecimento torne-se significativo, né, aquele conteúdo que está sendo trabalhado torne-se significativo, o aluno vai estar em sala de aula tão somente de corpo presente. E quando se chega no final da atividade, às vezes na avaliação, né, que inclusive Paulo Freire trata da avaliação como deveria ser, e aí a gente percebe que, às vezes, o que nós queremos comensurar em uma avaliação não foi vivenciado no processo de ensino-aprendizagem, porque faltou a essência da escuta, faltou o acolhimento do outro. E daí, minha gente, para a gente romper com a prática bancária de ensino, a gente precisa, enquanto educador, fazer essa dobra de si. Usar de outras linguagens para que a gente se aproxime dos nossos estudantes, para que o nosso trabalho seja de forma significativa e, sobretudo, referencial
para os nossos estudantes. Cícero, é contigo e com os demais. O Pablo levantou a mãozinha e vai falar. É contigo, Pablo. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Diante do despertar das informações que já foram propostas, né, eu tenho ouvido, escutado, na verdade, né, que ouvir é diferente de escutar, e enaltecido algumas informações aqui como pesquisa, para mim, como profissional da área da educação, tanto da área do setor privado também, como da área da educação de jovens e adultos, que eu estou lecionando. E hoje a minha maior problemática está sendo feita através de uma perspectiva não só de mundo que eu estou analisando, né? Porque a maioria dos documentos que a gente tem analisado, não só que estamos aqui em conjunto, mas é a oportunidade de ouvir o aluno, certo? Mas a saúde mental do professor, ela também deve estar em conta, algo que não é somente um dever público, nem um dever privado, mas é um dever pessoal, que todas as vezes, como Maria citou a sua informação, que nós acabamos repassando os nossos detalhes pessoais para a sala de aula, isso é um fator bastante atrativo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência de sala de aula, de um momento bastante difícil, né? Que mais ou menos é o seguinte: nós plantamos sementes, isso vocês tenham certeza. Mesmo da área de educação, qualquer setor, qualquer segmento, quando você se eterniza em cada cidadão que você se coloca, sabe informar qualquer decisão, até no setor profissional onde você esteja, você é bem visto. A partir do momento que você abraça e você acolhe, mesmo sabendo que a maioria não escuta, o que faz de você depende muito do que você ensina. Às vezes, alguns alunos não querem nos escutar. Isso é uma dificuldade, isso é um problema. Mas lembramos que é preciso transmitir conhecimento independente, porque até Jesus Cristo fez isso. Ele não se preocupou com quem não estava ouvindo, ele fez o trabalho e o papel dele. Então, esse exemplo é fator positivo na nossa vida. Então, cuidar da nossa saúde mental positiva e eternizar o nosso sentimento de educador. Sendo que criar uma possibilidade, precisamos perceber se estamos fazendo a coisa certa, porque nós devemos fazer com amor. Até se um cirurgião não faz o seu dever com amor, acontece um acidente em uma cirurgia. Quantos não esquecem bisturis, aparelhos ou aparatos do seu manuseio dentro de pacientes, porque fazem o seu trabalho mal feito? Não estou dizendo que quem ensina mal. Eu estou dizendo que nós devemos fazer nossos favores com bastante amor e dedicação para nós mesmos. E a experiência que eu quero contar para vocês, antes que eu me delongue mais, é que aparentemente eu me deparei com a situação: um aluno estava na escola privada aqui do município em que eu leciono. Estávamos entrando basicamente para o início das aulas e chegou uma mãe bastante agressiva. Eram dois meninos de séries diferentes e saiu um menino menor e me abraçou e começou a chorar. Ele começou a chorar. Eu não sabia o que fazer. Isso foi um tempo atrás, foi uns 2 anos atrás. Eu não sabia o que fazer. Ele: professor, me ajude. Eu fiz uma besteira na minha vida. Ele tinha 12 anos. E ele tinha escrito umas cartinhas para o outro colega, dizendo que o amava. E de um desenrolar da situação. E a mãe do outro menino tinha ido na escola para espancar este menino que escreveu as cartas. E que eu não deixasse isso acontecer. Vejam a importância, vejam a demanda de valor que nós temos. Incrível essa situação. Eu fiquei desconcertado no momento e pedi para que eu pudesse conversar à parte com a mãe do outro aluno, para que ela não pudesse nem cometer essa atrocidade. Depois eu fui conversar com ele, disse que ele tinha que se concentrar primeiro, né? Dei todo um conselho, todo um aparato que ainda é muito novo para ele saber o que era amar, toda aquela situação que a gente precisa,
pautuar na questão da puberdade que é atrelada nesses momentos muito difíceis. Então, mas o que eu quero passar para vocês é a importância como personagem que nós acabamos nos dando. Não é mentira quando se diz que nós somos pais, mães, psicólogos, médicos e professores, porque muitos não têm em casa e espelham-se em nós na crença do melhor. Tá certo? Muito obrigado. Eu levantei a mão, mas tem alguém antes de mim? Minha gente, nós pensamos que seja muito importante que outras pessoas se coloquem também, né? Abra o seu microfone, né? E aí a tarefa é essa, certo? Eu vou tentar. É difícil falar apenas 3 minutos, mas eu vou tentar fazer essa interlocução agora em 3 minutos. Pronto. Verônica levantou a mão depois. Verônica, fala antes de mim, bonita. Depois eu falo o que eu já falei. Essa já é a terceira vez que eu estou com o microfone aberto. Continua, companheira. Então tá. Então, gente, mais uma vez, boa noite. Eu estou bem, assim, fiquei bem estimulada a falar, pensando na abertura que Cícera fez, né, falando sobre a poesia, né, e ela acabou me convocando, e eu lembrei de um texto que eu tenho aqui falando sobre a escuta. E eu, acompanhando aqui o chat, eu vi que alguns colegas estão falando sobre a escuta, né, do professor. Então, eu penso que é para a gente conversar aqui junto, realmente, né? Que quando a gente, caminhando para o final desse grupo de estudos de pedagogia da autonomia, eu penso que a gente já conseguiu chegar num nível de entender que todos nós somos aprendentes e ensinantes, né? Que essa coisa da gente dizer aluno, professor, foi construído e a gente continua usando isso por força do sistema. Mas, assim, eu penso que quando a gente fala sobre escutar, e o Paulo Freire falando disso, a gente já está falando sobre nós nos escutarmos. Eu entendo, assim, quando eu leio e quando eu coloco essa situação em questão, que nós estamos falando sobre o diálogo, né? Sobre essa dialogicidade na prática, né? Então, eu entendo que nós também estamos requerindo para nós essa escuta, que nós também somos esses aprendentes, somos esses alunos, entende? Então, assim, eu não sei se eu estou equivocada, mas é o que eu penso. E quando a gente está chamando para esse despertar, quando nós somos convocados a pensar sobre essa escuta e esse não silenciamento, nós estamos nesse pacote, vamos dizer assim, né? E aí eu também acabei lembrando da Bell Hooks, que notória admiradora e discípula, né, do Paulo Freire, quando ela fala que para que os alunos falem, é preciso criar um ambiente seguro, né? E quando ela fala isso, ela me toca muito, porque realmente, aqui, por exemplo, nós só estamos à vontade para nos colocarmos porque nós realmente estamos tendo uma conversa, fomos acolhidos e estamos nos sentindo à vontade para isso. Então, assim, eu tenho observado isso também nessas ditas aulas remotas, que nome que queira dar, esses encontros que nós estamos tendo com os nossos alunos, eu percebo que as pessoas reclamam muito que os alunos não aparecem, os alunos não se posicionam, mas será que não, isso não é um dado para a gente começar a pensar como que a gente estava desenvolvendo esse modelo dentro da sala de aula ali, né, tradicional, e que a gente quer que com um passe de mágica, agora esse aluno que ficou o tempo todo ali ouvindo, agora ele seja participativo, agora ele mande a imagem, agora ele faça, aconteça. Será que isso tudo que está acontecendo, para além do que a gente já discutiu nos outros encontros, dessa mercantilização aí da educação, também não está nos dando dados sobre o que a gente se propõe a discutir hoje aqui, desse modelo novo de sociedade? Eu não sei, eu não estou mais complicando do que outra coisa, são provocações mesmo para que a gente pense tudo isso, né? E vamos ao texto, ele fala assim: ouvido. Ouvir é uma arte que poucos dominam,
Não digo os sonhos entrarem e processarem o que foi dito em ondas, frequências. Ouvir para compreender. Digo aquele ouvir sensível que não espera ansiosamente terminar e pergunta: posso falar? Digo aquele ouvir reflexivo que, quando a pessoa termina, segue-se um silêncio respeitoso e você mesmo diz: não vai falar nada? E a pessoa ouvinte replica: estou pensando sobre o que você falou. Maravilha! Não é uma competição, uma corrida maluca, é um diálogo. 2. Diálogo. Vivemos em um tempo de muitos ouvidos e poucas escutas. Todos reclamam de serem escutados e poucos emprestam sinceramente ouvidos à façanha. Ouvir é uma aventura. Talvez, se encarássemos o falar como um jogo de acerte o alvo, teríamos muito mais cuidado com as palavras flecha. Treinaríamos mais, imitaríamos mais o mestre. Contudo, sobre a arte de falar, deixa para outro dia essa prosa. É isso. Maravilha, Verônica. E aí, pessoas, minha mão está levantada, mas pode continuar lá. Olha que beleza! Ótimo, Cristiano. E depois. Cristiano, desistiu, Cristiano. Não, não desistiu, não, é porque tu abriu o microfone, né? Cristiano e depois o Biraci, porque eu acho que tu clicasse e tirasse, mas tu tinha clicado antes. Pode seguir, companheiro, depois é o Biraci, depois Sara, e a gente vai seguindo, tá certo? A gente vai fazendo o chamado. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Cristiano, né, como eu já falou, sou professor da rede estadual do estado do Tocantins. Só que eu moro no estado do Maranhão. Aqui tem uma ponte, é só atravessar a ponte, né, do Rio Tocantins. E estamos em aula remota desde março do ano passado, né? Mas o estado do Tocantins decretou o retorno a partir de hoje, o retorno gradual, sem embasamento nenhum. E aí muitos colegas estão apreensivos. Só para dar esse dado sobre o que está acontecendo, né, no estado do Tocantins. E aí sem contar que tem 11 anos sem concurso público e tudo mais. Mas eu achei interessante, né, a fala dessa receptividade do aluno, dessa visão freiana que nós, professores, temos em dialogar com o aluno, em trazer essa vivência do aluno, de compor a ideia de uma educação libertadora, como é a fala de Paulo Freire, acolhedora. E esse novo modelo à distância nos deu nos impediu de estar acolhendo, de termos este contato mais preciso com o nosso aluno, um contato ali mais acolhedor, não só da parte dele, mas também, principalmente, de nossa parte. Por mais que nós tentássemos, muitos alunos nós sabemos que não têm acesso nesse Brasil todo, nesse Brasil imenso que nós temos diante de todas as dificuldades, né? Da dificuldade de acesso a ter a internet. Nós professores que estamos à distância, temos que bancar nossa internet, computadores e tudo mais. Mas nós aprendemos lá na faculdade, né, lá na universidade, o professor já dizia: não, esse conteúdo aqui ele é do fundamental, vocês não sabem e tal. Eu vivi isso, eu fiz escola técnica, ensino médio, eu ouvi isso na faculdade. E sem querer, eu levei isso para a sala de aula. Hoje tempo que eu já tenho de sala de aula, 15 anos de sala de aula, eu percebo que eu fiz isso lá no começo, eu fazia isso. Eu fui percebendo que esse não era o caminho, que a prática didática, o que eu tinha aprendido, a minha base também é freiriana, eu aprendi muito com Paulo Freire,
Mas o professor, ele é o espelho. E eu tinha esse espelho do professor de jogar esta carga no educando, que ele já deveria ter esses pré-conhecimentos. Mas, ora, eu não conheço a história dele, eu não sei onde ele veio, que tipo de formação ele teve. E se ele teve um professor igual a mim, que está falando essa coisa que ele já deveria saber, não deveria eu ensiná-lo para que ele pudesse, com esses prévios conhecimentos adquiridos, estar ali? E a outra coisa é cativar o aluno. Primeiramente, saber quem ele é, cativar. Talvez muita gente comente, é uma ideia romântica. Mas, apesar da dificuldade que a gente vive, se eu não cativar o aluno para que ele me veja de uma maneira melhor como exemplo, eu não vou poder ampliar, eu não vou poder transmitir a ele o conhecimento, porque ele vai ter aversão a mim e ele vai ter aversão àquilo que eu quero passar, ao conteúdo. E, consequentemente, ele não vai ter conhecimento. E não jogando essa carga em nós, professores, o Estado que eu digo assim, a União, os estados e os municípios, os governantes em si, eles são responsáveis pela educação. Mas nós, enquanto praticantes, enquanto mediadores da educação, nós temos que levar o aluno a ver essa educação como transformadora de uma realidade que ele vive, né? Eu só consegui transformar minha realidade, eu vivia de uma certa forma, depois consegui chegar à faculdade e mudei a minha realidade. E aí é esse modelo transformador que nós devemos dar. E que, de certa forma, eu acredito que ele falhou no Brasil. Porque se ele não tivesse falhado, nós não teríamos esse governo fascista que está aí no governo federal fazendo esses absurdos com cortes, inúmeros cortes de educação, fazendo com que universidades fechem, né? Com que universidades comecem a fechar determinados cursos por falta de recurso, porque o governo federal está cortando, minando as forças da educação. E nós, como educadores, muitos colegas que tinham uma escolha difícil, ou era um professor ou era um militar louco que foi expulso do quartel. E aí alguns votaram nele. E nós falhamos também, porque a sociedade viu como salvador um militar e não um professor. Daí já tem esse grande paradigma da sociedade brasileira, aonde o professor não é valorizado, aonde o próprio professor não se valoriza. Por quê? Se nós, professores, nos valorizarmos, como o médico se valoriza, que lá ele tem a classe dele, a classe sindical dele, como tem o engenheiro, como tem o advogado que tem a OAB, o conselho de enfermagem, todo enfermeiro, todo médico, todo advogado, ele faz parte do seu conselho, ele faz parte da sua entidade de classe. E nós, professores, não. A primeira coisa, a gente, não vou me filiar no sindicato, esse sindicato não me representa. A única representatividade que nós temos é o sindicato. E se nós não estivermos ligados a ele, de uma certa forma, filiado, quem é que vai nos representar? Agora nós sabemos que o governo está oprimindo a sociedade, oprimindo o professor. E olha o que está acontecendo no Tocantins, querendo obrigar os professores a irem para a sala de aula, mesmo sem vacina. O que é isso? É morte. É morte. E como é que o Pablo falava do psicológico dos professores? E como é que esse psicológico vai estar? Eu tenho colegas aí que estão preocupadíssimos com esse retorno. Então, para uma boa prática didática, para uma boa docência, nós temos que nos ver como importantes no processo educacional. E a consciência de classe ela é fundamental para todos nós, como professores e também como cidadãos e como exemplos, né, de nossa sociedade também. Obrigado, desculpa ter demorado um pouco.
Agradeço a oportunidade, ótimo discurso. Obrigado. Obrigada a você, companheiro Cristiano, pela fala, pela contribuição. Seguimos agora com o Biraci Santos. Boa noite. Falando diretamente aqui de Salvador. O Biraci é bibliotecário, não é professor do ponto de vista formal, mas eu sou escritor de livros didáticos de cultura afro-brasileira e indígena, que está em 16 estados do Brasil, isso há 12 anos, logo quando saiu a Lei 10.639, 11.645 e a 12.288, o Estatuto da Igualdade Racial. Segundo a Assembleia Legislativa aqui do Estado da Bahia, onde eu apresentei o material, diz que é dos primeiros livros didáticos dessa natureza. Então, quanto tempo, né, levou para alguém produzir esse tipo de material? Então, eu quero só lembrar que no mês de abril, de 1º de abril até o dia 20 de abril, eu estava cometido com a doença pandêmica. Cheguei a ficar 10 dias, quase 10 dias internado. Eu publicizei isso na Agência de Notícias da Favela, onde eu escrevo há 2 anos. Disponibilizei para o fórum, para esse fórum, e graças a Deus estou aqui falando com vocês, mas quem passa por experiência da Covid e sai sem nenhum tipo de sequelas, realmente tem que dar graças a Deus. É o meu caso. E caso de muitas outras pessoas. Então, tentando responder a questão da pergunta, que é como a gente deve se posicionar, como nós podemos nos posicionar como um educador social, uma das profissões mais velhas, que é o educador social, que ainda não foi regulamentado por lei, um projeto de sociedade. Primeiro, vou fazer uma reflexão. Nós estamos num país democrático? Eu acredito que sim, porque as instituições ainda estão funcionando, nós estamos nos mobilizando, nós estamos cada vez mais se fortalecendo, mesmo a meio à pandemia, então acredito que sim. Agora, ela é ideal? Não. Mas também, eu não acho que seja interessante que um partido só permaneça toda a vida, ainda porque o ser humano, aí eu estou dialogando também com o Paulo Freire, você aprende com as diferenças. Então, essas diferenças fazem a gente aprender. Aí eu lembro também de uma filósofa da USP, chamada Marilena Chauí. Marilena Chauí, no livro Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária, ela desconstrói justamente a ideia do mito. E que mito é esse? Que tanto quando o presidente do Executivo Nacional chega nos lugares que a pessoa fica mito, mito, mito. Que mito? Quem são essas pessoas? Entende? E Marilena Chauí, ela também vai desconstruir a ideia de um símbolo, que é o verde e amarelo, como foi criado isso. Então, quando eu estou trazendo esse livro, Mito Fundador, Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária, da filósofa, eu acho interessante a gente também se apoderar nesse tipo de pensamento, de reflexão, porque está falando também de filosofia. O Paulo Freire, embora seja cristão, acredito que é um grande filósofo. Eu quero dizer também que a Marilena Chauí, ela desconstrói a ideia do médico, que o médico ele está achando que é burguês. E não, ela vai dizer que ele não é burguês. Ao contrário, ele é assalariado. Então, ele é um trabalhador, igualzinho o educador, igualzinho o professor, igualzinho a gente. E aí a gente começa a desconstruir essa ideia do mito. Deixa eu ver o que eu posso fazer mais. Sim, as desigualdades sociais, elas já existiam bem antes do atual representante do executivo, bem antes. Só a gente reportar a questão do processo escravocrata que aconteceu aqui, o 14 de maio, que é o dia seguinte, onde não tinha políticas públicas, mas foi oficializada uma lei. Qual foi essa lei? Lei Áurea, que a escola ainda chega lá, o professor desinformado, começa a fazer eventos com o aluno para enaltecer a data.
não sabendo que essa data é o dia de luta, que ela já foi transformada, já teve a significação dessa data. E aí, quase concluindo, eu quero dizer que a gente tem que formar professores antirracistas. É uma necessidade disso. Por quê? Por quê eu faço isso? Porque o fascista, a base dele é ser racista. É a essência dele. E ele não escuta o que a gente está o diálogo que o Paulo Freire sugere para a gente, que recita, né, que bem cita, chama a nossa atenção, a ideia da escuta e a ideia do alimento, esqueça. Ainda porque, se a gente for observar, na campanha eleitoral, quem assistiu, pelo menos uma vez, o incentivo não era humanista. Todo mundo sabe, nada humanista. Era destruir justamente nós negros, comunidades indígenas, essa é a campanha. Mas aí a gente não pode esquecer que grupos religiosos, não vou citar quais, apoiaram. E aí, onde eu vou dialogar com um colega que me antecedeu, que nós não falhamos, nós, educadores, professores. Ao contrário, eles utilizaram robôs, que é a questão do WhatsApp, e outras tecnologias, e a utilização da farsa, que é a mentira, que é o fake news, e conseguiu utilizar coisas como kit gay, se eu não me engano, kit gay, e a questão de gênero como um todo, para não colocar nem livros didáticos, e a gente tem que começar a relembrar essas coisas, entendeu? Para a gente fazer uma reflexão. Essas coisas, quando chegaram, e os pastores, padres, eu acredito até que religiões de matriz africana, então, que também estava todo um processo de medo, o medo como forma de dominação, que é o maquiavélico, entendeu? Todo um processo que estava ali. Inclusive, o próprio partido de esquerda começou a fazer a campanha justamente colocando medo, que é isso que até hoje eu não consegui entender. Mas já concluindo de verdade, eu quero dizer o seguinte, eu fui atraído por um partido, que até, por sinal, sou filiado, que é o PT, fui atraído dentro de um grupo que tinha esse nome, Projeto Nova Primavera. Eu digo, o que é isso? Deixa eu entrar aqui. E quando eu entrei, as discussões da Nova Primavera é justamente através do diálogo, e tem Paulo Freire como diferencial. E o que é essa discussão hoje que é a nível nacional? É o diálogo com a comunidade e a própria comunidade tomando as decisões. E com isso, eu estou liberando para outros colegas se pronunciarem. Obrigado. Obrigada a você, Ubiraci, pelas contribuições. Sara, mas antes que Sara prossiga, eu gostaria de saber, Miriam levantou no chat a mão, aquela mão, a imagem, aí eu não entendi se é para fala ou se foi algum cumprimento da fala. Então, por favor, Miriam, se for, aí você anuncia. E aí a gente segue. Posso falar depois de Sara. Certo, querida. Então, pronto. eu falo depois de Sara. Certo, é Sara, depois Miriam. Entendi, Miriam, obrigada. Pode ir lá, Sara. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês, né? Que a gente consiga estabelecer um momento de diálogo. Eu queria trazer 3 pontos de um pensamento que eu fui resgatando algumas coisas aqui, porque aqui está muito sofrível, está tudo num tumulto. E um deles é justamente sobre a questão da escuta, né? E tem um autor que eu gosto muito de utilizar como reflexão também, é Rubem Alves. E Rubem Alves tem um texto muito interessante, um texto simples, né? Que ele fala da importância da escuta, e se chama escutatória. Eu não sei se vocês querem escutar. Ele é curtinho, certo? Então, escutatória, Rubem Alves. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória.
Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Diz Alberto Caeiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Parafraseando Alberto Caeiro, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor. Sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração. E precisasse ser completamente complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Contou-me sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Vejam a semelhança. Os pianistas, por exemplo, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncios, expulsando todas as ideias estranhas, todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala, curto, todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos. Pensamentos que ele julgava essenciais. São-me estranhos. É preciso, então, tempo para entender o que o outro falou. Se eu falar logo a seguir, são duas as possibilidades. Primeira, fica em silêncio só por delicadeza. Na verdade, eu não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que iria falar quando você terminasse sua tola fala. Falo como se você não tivesse falado. Segunda, ouvi o que você falou, mas isso que você falou como novidade eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim, tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo, o que é pior que uma bofetada. O longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou. E assim vai a reunião. Não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe. A boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livre dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Rubem Alves. E aí, depois dessa fala de Rubem Alves, eu queria trazer os 4 pontos do livro Pedagogia da Autonomia, o capítulo 3, para mostrar a seguinte compreensão que a gente pode abordar. Ele diz que ensinar exige saber escutar. Para mim, isso é respeitar o outro. Ele diz que ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica.
para mim, isso é ter posicionamento político e filosófico. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. É ouvir, é aceitar o outro na sua diferença. Ensinar exige querer bem aos educandos. Isso é amorosidade, isso é afetividade, isso é emoção, dentro das categorias dos aspectos da pedagogia da autonomia, no capítulo 3. Uma outra questão também que trago é que na filosofia o diálogo tem justamente esse sentido, de você ouvir o outro, mas você questionar o outro o tempo todo. E quem aguenta ser questionado nesse contexto em que vivemos? Dialogar com nossos semelhantes, compartilhando os mesmos pontos de vista, não é diálogo para a filosofia. É apenas compartilhar os pensamentos. Para a filosofia, dialogar é o confronto. É o confronto de ideias, é o posicionamento diferenciado, é o aceitar ser desafiado, contestado, e eu poder contestar sem a gente se agredir, sem se violar. Então, é o grande desafio da humanidade, eu penso que é o diálogo. Era isso que eu queria colocar, gente. Obrigada. Maravilha, Sara. Muito grata por tuas provocações. E agora, a Miriam, por favor, Miriam. Boa noite, né, a todas e a todos que estão aqui, né, nesse estudo. Eu também gostaria de falar, né, sobre essa questão de escutar e se colocar, né, no lugar do outro. Hoje a gente vive essa polarização no nosso país, trazendo de novo à tona essa questão. E agora a gente precisa escutar os nossos pares, né, para que a gente também não entre em contradição com a prática freiriana, né, com essa questão do diálogo que a Sara colocou agora, com a questão da escuta. Então, muitos colegas nossos, né, professores também, mesmo que não estão aqui nesse estudo, ou que não, assim, muitos votaram em bolsa, né, nesse governo que está aí, né, que eles colocam o nome de mito. Então, como é que a gente faz nesse momento, né, que muitos estão arrependidos? A gente não pode julgá-los nesse momento. A gente precisa trazê-los para nosso lado, entendeu? A gente precisa conversar, dialogar e também trazê-los para cá. Porque se a gente ficar dizendo assim, que é muito ruim o professor ter voltado, então já passou isso aí. Então a gente precisa agora de ultrapassar isso e trazer os colegas para cá, para o nosso lado, porque o educador tem que estar do lado da gente, né? Os professores, nós, professores, lado a lado. Então a gente precisa escutar também, para mim, significa isso. Agora, ele precisa de oportunidade, da gente poder dialogar com eles, para que nesse diálogo a gente possa estabelecer uma comunhão, né? Uma comunhão dessa educação que Paulo Freire coloca de ideologia. Então, a gente precisa trazer o professor para esse lugar, esse espaço de diálogo, né? Tem muitos professores, como todo mundo sabe, que voltou. Então, a gente não precisa, nesse momento, agora, polarizar mais uma vez. Nós temos que agir de sabedoria e dialogar com eles para que eles possam estar com a gente nessa nova empreitada que a gente precisa, né? A gente está em rumo no próximo ano, né, em eleição, já pensando politicamente. Eu falei, como é que eu posso trazer meu colega para o lugar de sala agora? Como é que eu posso trazer para pensar comigo? Então, a gente precisa agora estar dialogando com o nosso professor, com os nossos alunos também, né, com os alunos, evidentemente, mas também ter esse carinho específico com os docentes também, nesse momento de aula. É esse o meu, assim, o que eu pensei, o que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Obrigada a você, Miriam. Pessoas, microfones abertos para o diálogo. Quem gostaria? Eu estou inscrita, mas aguardo até, né, o avançar da hora para falar um tiquinho mais. Ô, gente, eu gostaria de salientar este fragmento que eu extraí aí da pedagogia da autonomia e coloquei aqui para a gente ler coletivamente, tá bem? Aí Freire diz o seguinte:
É na minha disponibilidade permanente à vida a que me entrego de corpo inteiro, pensar crítico, emoção, curiosidade, desejo, que vou aprendendo a ser eu mesmo em minha relação com o contrário de mim. E quanto mais me dou a experiência de lidar sem medo, sem preconceito com as diferenças, tanto melhor me conheço e construo meu perfil. Então, nesse processo dialógico, né, onde Paulo Freire diz que a dimensão do ensinar é a essência da humanidade, né, nós também nos ressignificamos enquanto sujeitos aprendentes, né? E aí, Paulo Freire, nesses 4 subtópicos que consubstanciam a nossa presença aqui nesse grupo, a nossa presença dialógica aqui nesse grupo, faz com que a gente compreenda melhor essas categorias, a escuta, o diálogo, a ideologia, né? O Birassi, ele deu um adendo aí na questão da ideologia, e aí diria Cazuza, né, dizia Cazuza, ideologia, eu quero uma para sobreviver. Então, todos nós possuímos a nossa ideologia, né, e aí a nossa ideologia não é melhor nem pior do que a do outro, mas nós precisamos dialogar, estarmos abertos a essas diferenças, né. E aí, Paulo Freire vai dizer o seguinte, que o discurso ideológico da globalização procura disfarçar que ela vem robustecendo a riqueza de uns poucos e verticalizando a pobreza e a miséria de milhões. O sistema capitalista alcança, né, num neoliberalismo globalizante, o máximo de eficácia de sua malvadeza intrínseca. E aí percebamos que Paulo Freire não trata tão somente da ideologia no campo político partidário, né? Mas, sobretudo, na questão da existência humana, né? E aí traz a categoria da globalização, inclusive, se nós fôssemos expandir aqui um enunciado da globalização, nós poderíamos fomentar um diálogo entre 3 autores formidáveis, fenomenais, Paulo Freire, Boaventura de Souza Santos e Milton Santos. Ambos, aliás, eles 3, tratam da categoria da globalização. Através de qual ótica, de qual prisma? Logicamente, cada um a partir do seu viés ideológico, do seu olhar e da sua percepção ideológica. E aqui nós devemos compreender que a nossa categoria de professores, ela é muito marginalizada, né? Vejamos só que nós estamos sendo obrigados a retornar às atividades presenciais, onde nós não estamos sendo considerados, né? Os nossos sujeitos, os seres humanos, não estão sendo considerados neste processo, tendo em vista que o vírus, ele se espalha através do contato humano, né? Então, como é que nós vamos estar em uma sala de aula sem as mínimas condições sanitárias, se já nós não tínhamos, se nós já não tínhamos, né, essas condições sanitárias nas redes básicas da educação pública, imaginem agora. Entende? E aí, veja, eu vou problematizar um pouquinho mais, trazendo aqui a categoria da globalização em uma outra esfera, fazendo jus à questão das tecnologias, é o seguinte, está posto no Plano Nacional da Educação várias estratégias onde abordam as tecnologias como subsídio pedagógico, inclusive para o processo de alfabetização.
Só que de um dia para outro, todos nós nos vimos obrigados a abraçar a alternativa do ensino remoto. Entende? E aí todos nós vejamos que a questão da infraestrutura nós não temos mais. As escolas estão fechadas, entretanto, as nossas casas estão abertas, estamos nos ocupando em fomentar, né, o subsídio para termos uma internet de melhor qualidade. Vejam que quando nós não temos uma conexão favorável, compromete o nosso fazer. E aí, qual é a política pública educacional que está voltada, entende, que está implementada para dar suporte aos professores? Nenhuma. Ao contrário, nós ouvimos aqui denúncias onde o salário do professor seria diminuído, né? Nós estamos vendo aí cortes bárbaros no financiamento da educação. Então, nós estamos presenciando um regresso, né, uma descontinuidade política, e o que está posto na legislação é apenas o escrito. Entretanto, o que estamos vivendo é justamente o contrário, né? Então, nós precisamos, de fato, a nossa categoria, inclusive Freire nos fala da necessidade de nos unirmos, né? Inclusive, ele traz Marx e Engels para justamente esclarecer a necessidade da união da categoria da classe trabalhadora, entende? Então, como nós podemos construir um projeto novo de sociedade? É se posicionando criticamente, né, ideologicamente, assertivamente, das nossas convicções e dos nossos propósitos. E que o projeto de sociedade que se está se desenhando não nos representa, não nos serve. Entende? Nós não podemos naturalizar essa quantidade de mortes aqui no Brasil e acharmos que é Deus que quer. Porque não é, minha gente. Isso é a grande questão que o Paulo Freire vai falar do fatalismo. Entende? Então, nós temos que sair desse conforto, desse comodismo e se posicionar crítica, consciente, politicamente, para poder fazer os enfrentamentos necessários e lutar por uma política educacional inclusiva socialmente. O Cristiano levantou a mão, passou a palavra para ti, Cristiano. A Sara Ingrid também, a Cícera também. É com vocês. Pode seguir, Cristiano. Teu microfone está fechado, depois eu falo, tá certo? Pode seguir. Só trazer aqui uma pequena reflexão, né, do Papa. Digamos não a uma economia de exclusão e desigualdade, onde o dinheiro reina em vez de servir. Essa economia mata, não é? E a gente já essa mercantilização da economia que Paulo Freire já denunciava, que Marx já denunciava, não é? A sociedade de classe, aonde existe o A, o B, o C e o D, aonde o Estado usa da força para entrar numa favela e exterminar aqueles que são contrários a eles, mas não entra num bairro de rico para prender, nem para prender um rico, ou para eliminá-lo, se fosse o caso. Então, uma economia onde 10% da população do mundo tem 90% da riqueza, e aonde a 90% da população do mundo só tem 10%, tem alguma coisa errada, não é? Nós vivemos num sistema
errático, não é? Nesse sistema capitalista. Aí ele vai dizer, não, eu sou socialista. Não, eu sou capitalista, eu vivo no capitalismo. Mas a minha ideia é de um mundo melhor, de um mundo de igualdade, onde nós tenhamos igualdade, uma sociedade igual. Não uma sociedade única, mas uma sociedade melhor, sociedade igual. E isso passa por esse critério da educação. Quando nós nos identificamos como tal, nós passamos isso para a nossa classe, para os nossos alunos, e eles vão também ter essa identidade. Eu tenho orgulho de ter alguns alunos que hoje se posicionam de forma, né, contrária a tudo que está acontecendo, que tiveram uma boa visão, que passaram por pela educação que eu consegui transmitir. Outros não. Mas assim, a gente influencia, dá aquela ideologia, aquela ideia que nos orienta e, e ela passa por esse momento dessa força que tem a educação transformadora, né? E eu tenho um questionamento. O que Paulo Freire diria hoje para nós? O que Paulo Freire diria hoje para nós, professores? O que ele diria? Qual seria o recado hoje para esse novo modelo de educação? Sou Bom, eu, né, Cida? Cícera, deixa eu dizer. Gente, é o seguinte, levando em consideração que se Paulo Freire tivesse vivo, ele estaria praticamente em seus 100 anos, né? Aí nós tínhamos que pensar, será que ele estaria lúcido, né? Vejamos aí que nós temos Edgar Morin, que está aí com os seus 100 anos, e logicamente ele está bastante ativo e proativo, né? Pensando, refletindo. Essa pergunta, Cristiano, eu não tenho a menor capacidade de responder, tá certo? Mas eu acredito que Paulo Freire teria, né, alguns elementos interessantes para fazer uma reflexão, uma análise de conjuntura acerca do que nós estamos a vivenciar. Mas, na ausência do nosso patrono da educação, cabe a nós, né, alimentados pelo seu legado, extrair reflexões epistemológicas para que nós possamos construir relações amorosas, dialógicas, né, esperançosas, diante deste caos que estamos a vivenciar, né? Não nos deixar se vencer por todas essas desgraças, por todas essas coisas ruins que estão acontecendo no cenário brasileiro, né? Mas nos nutrirmos de coisas boas e alimentar os nossos sonhos e os nossos desejos por um mundo melhor. E eu acredito que o fato de estarmos aqui dialogando sobre, já estamos efetivando esse desejo, né? Já concretizando esse sonho, porque o que nós não podemos deixar acontecer é que a gente feneça junto com todo esse caos que o Brasil está a vivenciar. Que sejamos resistentes e, sobretudo, resilientes, fazendo a diferença onde nós estamos e com quem estamos. É isso, gente. Interrogação. Quando pararei de amar com intensidade? Quando deixarei de me perder aos seres e às coisas? Quando me livrarei de mim? Do que sou, do que quero, do que penso?
Quando deixarei de prantear? No dia que eu deixar de ser eu, no dia que eu perder a consciência do mundo que idealizei, nesse dia, eu sorrirei sem saber do que sorriu. Solano Trindade, certo? De 1969, o nome desse poema é Interrogação. Solano Trindade, que também é um lutador, foi e é, né, porque assim feito Paulo Freire, Solano, né, tantas, Rosa Luxemburgo, né, e tanta Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, né, e tantas mulheres e homens, né, que no Brasil e no mundo nos estimulam e nos provocam com o que produziram, escreveram, pensaram, né? A escuta também, né? Há momentos a gente se dispor em uma noite, né? Dessas, como essa, estarmos, né? Aqui juntas, juntos, né? E aí eu trago também, né? Além do Solano, que foi, né, um pernambucano que viveu no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Que era poeta, ator, né? Era um artista, né? Era um homem, uma pessoa engajada politicamente e que provocava, que chamava, que, né, fazia esse chamamento para que outras pessoas estivessem juntas, né, através da cultura, né, através, né, do estudar, através de reavivar, né, a nossa história. E aí, né, essa noite, a gente, né, vários elementos, né? E primeiro, eu gostaria de um outro elemento, de dizer que a luta, né, o perseverar, né, o continuar, né, com essa amorosidade, nos posicionando politicamente, né, tendo consciência, né, de qual é a ideologia, de que lugar no mundo nós estamos, não é tarefa fácil, né? Porque senão a gente torna-se, né, aquela pessoa que a gente pensa que as coisas são, né, o que a gente apenas, que é muito importante, idealiza, mas essa idealização, e o Freire traz, né, no texto, né, que a gente leu hoje, né, essa idealização está entrelaçada com o fazer, né, a idealização está entrelaçada com, né, os saberes, com a nossa disposição ao diálogo, mas o diálogo, né, que nos provoca, inclusive, a realidade. Aí, Cristiano, aspiciosamente, pergunta, e aí, se Paulo Freire tivesse hoje, o que será que ele diria? Né? O que será? Mas nós, o que é que nós, educadoras, educadores, povo brasileiro, né, o Iraci disse, eu não sou professor, mas eu sou bibliotecário, né, mas educador não é, educador somos todas, né, todas nós que nos dispomos, né, a esse exercício do aprender, da escuta, né, de refletir, de fazer reflexão da realidade. E nos tempos que a gente vive, né, é muito desafiador. Algumas pessoas colocaram, né, no chat, a própria questão, e eu acho que foi o Cristiano, né, o Cristiano também, e não é só, infelizmente, Cristiano, no estado do Tocantins, né, que educadoras e educadores estão sendo forçados a retornarem às atividades presenciais, né, sem vacina, né, sem vacinação, sem condições físicas, né, nos espaços escolares, que nós já não tínhamos antes, a precarização da educação, ela já vem há um tempo e se intensificando de 2016, né, para cá, a emenda constitucional 95, né, é exemplar em relação a isso, né, a própria forma, né, que o governo federal está conduzindo ou deixando de conduzir, né, que está deixando de conduzir a CPI, né, da Covid, com todos os problemas, contradições, não sei o quê, está escancarando,
né, o posicionamento genocida desse governo, que não é somente ele, só não é uma figura. Infelizmente, há, né, uma base, né, disso, também para isso, né, uma base que não dá, né, o tempo que a gente tem, porque é muito complexo, mas que também não é de agora, né? O Cristiano cita a questão do fascismo, né? As experiências fascistas ao redor do mundo, elas são, assim, são de processo e não é de um dia para a noite, né? É um enraizamento, são processos muito específicos, né? Como é isso, né? E aí, eu gostaria de destacar, né, outros desafios, né, que a gente tem, que é enfrentar o individualismo, e a gente não enfrenta o individualismo, que é pele do sistema capitalista, individualmente. A gente não enfrenta um sistema que nos oprime, que nos mata, também individualmente. Aí Miriam coloca, né, só que em alguns lugares os sindicatos só que estão agindo, e estão, porque o sindicato é a gente. Né? Nós tem uma diretoria, tem uma coordenação, mas a categoria é a base que precisa se envolver para que, assim feito qualquer governo, né? Qualquer governo em um regime democrático, quando a população se envolve, há menos propensão desse governo, né, agir de forma violenta em relação à população. E os sindicatos, a gente também sabe que vem, né, sofrendo, ao longo dos anos, grandes ataques. E com todas as contradições, né, que possa ter o sindicato, né, do lugar, né, que a gente esteja, né, é fundamental, inclusive que a gente esteja nesse sindicato para disputar, né, inclusive o debate, né, o diálogo, porque um sindicato não é somente a fala de um diretor, de um coordenador, de uma coordenadora, é a fala da categoria, certo? E aí, o desafio que a gente enfrenta esse sistema, né, em um momento, né, de pandemia, onde o isolamento, né, que não está, e aí a gente, né, não vai perpassar por essa, mas o isolamento físico, né, é um dos elementos, e a gente precisa aprender a fazer luta de outras formas, né? Mas aí também a gente só aprende na coletividade, dialogando e conversando e escutando, porque, para, né, finalizar, eu acho que Cida, que a Aparecida já colocou também no chat, mas tem um trecho na página 66 do PDF que eu estou com ele, que é assim: há um século e meio, Marx e Engels gritavam em favor da união das classes trabalhadoras do mundo contra a sua expoliação. Agora, necessário e urgente se fazem a união e a rebelião das gentes contra a ameaça que nos atinge, a da negação de nós mesmos como seres humanos submetidos à fereza da ética do mercado. Então, nada mais atual, né, do que esse trecho, né, do Freire, e que nos provoca a continuar, né, esperançando, mas como, né, o próprio autor nos diz, o esperançar é em movimento, esperançar é coletivamente, o esperançar é com alegria, é com mística. Agora, é fácil? Não é. Quem é que disse que é fácil lutar? Precisa, né, a gente... E aí, teve teve um dos companheiros, que eu não lembro, companheira, que disse o seguinte, que no início da sua prática pedagógica, reproduzia, né, inclusive fazendo alusão ao que a Aparecida colocou, né, reproduzia essa agressão, né, essa violência que a gente, historicamente, a escola também nos... O Cristiano. Porque a história da nossa educação, a história da nossa vida é muito forte. E por isso a importância da reflexão do nosso fazer, da nossa história. Porque muitas vezes a gente sabe, conscientemente, a gente sabe qual é uma prática, né, educativa dialógica, emancipatória, humanizante, mas, né,
as próprias instituições, né? Esse próprio aparato que a gente vive é tão opressor que a gente reproduz, porque a gente vive numa sociedade opressora, sim, num sistema opressor, sim, que é só no Brasil, não, né? A gente sabe que não é. O mercado está aí para mercantilizar a vida, a nossa vida, né? Para dizer, inclusive nesse momento, quais são os países que recebem vacina, que tem vacina para vacinar toda a população, e quais são os países que não têm o direito, mesmo que queira comprar, a receberem. Feito os Estados Unidos fizeram, né? Colocaram lá, primeiro os insumos ficam aqui. Quando, né, vacinar a nossa população, se sobrar, vai para os demais lugares do mundo. Posicionamento diferente de países como Cuba, né, que vacina a sua população e se dispõe, né, a distribuir e fornecer para outros lugares do mundo. Então, é um posicionamento de vida. A grande questão é que a gente vive, né, no mundo, em um sistema onde, né, os do poder estão a serviço, né, da morte do povo, né, tanto nas favelas, né, quanto das mulheres, né, e de todos os espaços. E é imprescindível que estejamos, né, coletivamente nos fortalecendo e sabendo, vou fechar, Cida, e sabendo que não é fácil, porque eu fico assim, às vezes, para a gente, assim, inclusive para a gente achar que não é uma tarefa só nossa, que se as coisas acontecem é culpa individual minha, porque senão a gente se frustra, certo? Diz, poxa, eu fiz tanto e aconteceu isso. Mas o negócio, óbvio, que também é o nosso fazer individual, mas o nosso fazer individual está entrelaçado no fazer coletivo, e que tem muitas coisas que a gente não tem controle, né? São muito mais complexas. Mas é isso, Maria Aparecida, vai Que a nossa amiga bonita. Empolgou. Então, aprendendo gente, contigo, viu, Cida? Ainda bem, né? Ainda bem. Gente, então é o seguinte, eu dei aqui uma apressadinha em Cícera, porque nós precisamos dialogar sobre o nosso último encontro, né? Hoje nós encerramos o estudo da obra Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Docente, do autor Paulo Freire, né? Dialogamos aí sobre os últimos saberes, onde ele nos explica como devemos nos portar, e o último saber que ele menciona é a exigência de querer bem aos educandos, né? Ensinar exige querer bem aos educandos. E aí ele diz, nas suas próprias palavras, que a minha abertura ao querer bem significa a minha disponibilidade à alegria de viver. Justa alegria de viver, que é assumida plenamente, não permite que me transforme num ser adocicado, nem tampouco num ser arestoso e amargo. Portanto, minha gente, que nestas palavras de Paulo Freire, nós possamos encontrar esse meio termo. Ser ou não ser a questão. Nem devemos ser adocicados, muito menos amargos. Então, que nós possamos, né, após encerrar este momento aqui, tomar um cafezinho no ponto e saborear o sabor do café, né? Nem que seja adocicado e muito menos amargo, mas naquele ponto equilibrado, assim como nós devemos buscar pelo nosso equilíbrio existencial em meio a essa tempestade que estamos a atravessar, que estamos a vivenciar. Agora, eu gostaria de dizer que a lista de presença já foi divulgada, vocês, por gentileza, assinem. E agora eu gostaria de saber se alguém de vocês tem dúvidas acerca do documento que nós enviamos por e-mail sobre as normas para o relato de experiência, para o memorial, que no próximo encontro eu,
Cícera e a professora Erivalda irão ouvir vocês, né? Logicamente, não estão obrigados, de forma alguma, a fazer a leitura de seus memoriais, e que podem usar figuras de linguagens, podem usar outros gêneros, inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu fiz o meu memorial em cordel, né? Então, vocês podem também estar desenvolvendo esse relato. Salientando que, se aquelas normas que nós passamos para vocês, vocês derem conta delas, né, nós pretendemos publicar em formato de caderno mesmo, em formato de e-book, com registro de ISBN, de ficha catalográfica e tudo mais, para, de fato, a gente registrar, né, na teoria, a prática dialógica, prazerosa e gostosa que nós tivemos aqui com vocês, tá certo? Portanto, alguém tem alguma dúvida sobre? Pode, Maria, Maria. eu tenho. Marcos. O livro ele vai ser publicado com um capítulo de cada participante do grupo, é isso? Ou entendi errado? Exatamente, Marcos. Será um caderno com os relatos de experiência de vocês, se considerarem aquelas regrinhas básicas, né, que nós colocamos nas normas. Nas normas? Isso, foi enviado um e-mail para vocês, Certo. no último final de semana que antecedeu o dia 3, porque nós não pudemos nos encontrar devido a outra atividade que nós iríamos ter do pré-colóquio do Rio de Janeiro. Então, naquele e-mail, nós colocamos o anexo, onde nós estávamos explicando as regras básicas da Exato, eu sei, memorial. exato, é isso mesmo. Perfeitamente. Exatamente. Eu estou participando do Círculo de Cultura, tem uma mediadora, certamente vocês devem estar sabendo, né? A minha mediadora Marcos, é a Mônica. ali é outra coisa, Marcos, calma. Eu sei, Nós estamos tratando aqui... Eu sei, mas você deve estar sabendo. Você deve estar sabendo da existência desses encontros, né? Com círculos de cultura. Exato. Okay. Perfeito. Então, no caso, vai ser um livro, né? É um livro ou uma revista? É um e-book. É um documento digital, né? Um e-book digital, certo, onde a gente vai fazer a diagramação de todos os relatos de vocês e vamos publicar num site do Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas. Exato, mas foi enviado. O pessoal está dizendo aí que não está lembrada, mas foi enviado sim. Aí vai ter DO e vai haver, né? Todo o registro, né? Está no e-mail, tá, gente? E aí nós também podemos disponibilizar num grupo de estudo as normazinhas. E quem recebeu já pode divulgar, pode compartilhar com os amigos e as amigas, tá? Tá bom. Qualquer dúvida que eu tiver com relação a ele, eu volto a falar contigo, tá, querida? Ok, um forte abraço. Pois não, fica à vontade, viu? Você e a Cícera estão de parabéns. Obrigado por tudo que tem passado por nós. Gratidão, Marcos. Bom, gente, mais alguém tem algo a falar, dizer? A gente já pode aqui se despedir com um abraço caloroso e um lindo sorriso no rosto. Bom, se não, então, boa noite, pessoal. Tenhamos uma excelente semana. Que Deus abençoe nossos lares, nossas vidas, nossas famílias e nossos trabalhos. Boa noite para todos e todas. Boa noite. Eli, minha linda, te amo. Também te amo, Verônica. Saudade. Beijo. Beijo, gente. Prazer estar com vocês. Tchau, tchau.